Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Eu queria que você pensasse em quem faz parte da sua nuvem ou multidão de testemunhas. É incrível como a imagem desse texto evoca uma multidão em um estádio, uma multidão em uma arquibancada, em um estádio repleto, onde nós somos os corredores. Nós estamos em uma eterna corrida, a maratona da vida, enquanto as pessoas que nós admiramos, os santos do passado, os grandes influenciadores de toda a história, as pessoas que fizeram parte da nossa vida, nossos queridos familiares piedosos, nossos grandes teólogos admiráveis e, claro, os grandes apóstolos, as mães piedosas do passado. Todas essas pessoas se encontram nas arquibancadas, como se estivessem nos assistindo e dizendo: continue, não desista, continue. Como se a gente tivesse essa imagem, se essa imagem fosse evocada sobre nós ao lermos esse texto. E eu gostaria que você pensasse sobre essas pessoas, sobre quem se encontra na sua nuvem de testemunhas. Eu tenho algumas pessoas queridas, pessoas que já partiram, e eu me lembro delas muitas vezes na minha caminhada, muitas vezes em que eu penso em desistir, muitas vezes em que eu penso em, quem sabe, até mesmo chutar o balde e fazer coisas das quais eu me envergonharia. Eu me lembro dessas pessoas e penso: eu não quero envergonhá-las, eu não quero desapontá-las de alguma forma. E quando eu me lembro disso, eu me lembro mais ainda diante de quem eu estou o tempo todo. Eu não só estou na presença imaginária ou diante do testemunho de tantas pessoas, de tantos homens e mulheres preciosos, mas muito mais do que isso, eu estou na presença daquele que deu a vida por mim. Eu estou na presença daquele que morreu pelo meu pecado. Portanto, eu não posso ter mais o meu pecado como fundamento da minha vida. O pecado deve ser algo pelo qual eu luto contra. Deve ser algo do qual eu corro milhas, quilômetros longe disso. Eu não posso mais ser amiga do pecado. O pecado deve ser o meu eterno e mais terrível inimigo. E o texto ainda fala não só do pecado, como também de todo o peso que atrapalha a nossa caminhada. E eu gostaria que você pensasse no que tem atrapalhado a sua caminhada ao longo da sua vida. O que tem interrompido a sua caminhada cristã? Qual é o peso que torna a sua caminhada mais vagarosa? Talvez não seja necessariamente um pecado, talvez seja um comportamento teu que talvez não seja pecado, mas tem te atrapalhado de alguma forma na caminhada cristã. Talvez seja outra coisa. O que nós precisamos é refletir sobre esse texto e pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada cristã, o que nós temos feito com cada passo que nos é concedido, com cada ar, com cada respiro da nossa alma que nos é dado, com cada fôlego de vida que nos é concedido dia a dia. Nós precisamos meditar, porque nós prestaremos conta de cada coisa que fazemos aqui nessa terra. Que o Senhor abençoe o nosso coração e que ao longo do nosso dia nós possamos refletir sobre cada uma dessas coisas.